anunciar no Brasil o Evangelho de Jesus e espalhar pros quatro cantos: Jesus Cristo é o Senhor. Vamos anunciar no Brasil o Evangelho de Jesus e espalhar pros quatro cantos: Jesus Cristo é o Senhor. Só voz, de mãos dadas e abraçados em comunhão. Aqui
Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Vou ler Salmo 119, versículo 164. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Eis aqui, como salmista, um convite para continuarmos louvando a Deus. 7 vezes no dia eu te louvo. Muito bonito, muito significativo. Louvamos a Deus pela justiça, pelo cuidado, pelo amor dele por cada um de nós. Também louvamos pelo dia do jovem presbiteriano, o dia da UMP, o dia do jovem presbiteriano. Também louvamos a Deus pelo dia do aniversário da UPA. A UPA hoje completa 41 anos de trabalho e de existência. Que Deus abençoe todos os nossos jovens e todos os nossos adolescentes. Louvemos ao nosso Deus. Casa mais doce me deres usar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com tentações, o certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Senhor Jesus, ó Pai, obrigado a Deus por mais esse domingo que estamos aqui. Te adoramos porque nós podemos, além dessa toda essa situação que estamos passando nesse mundo, podemos te adorar através da internet. É uma boa via para que possamos sempre mantermos a nossa fé, sempre contigo. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada e tem cuidado dos seus só da maneira que o Senhor sabe cuidar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Neste momento de confissão, farei a leitura de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais
querer saber quão doce é a divina comunhão. Podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Nesse instante, em dias normais, nós estaríamos recebendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas, devido à situação em que o Brasil vive, orientamos que os dízimos e as ofertas continuem sendo depositados nas contas do Bradesco e da Caixa Econômica Federal. Cantemos um hino ao nosso Senhor, um salmo de louvor ao único Deus. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, não chova na terra nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. Eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei, Ele é o meu Salvador. Sobreviver ao mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, e mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Ele é Rei. Ele Senhor Deus, nós te agradecemos porque as suas misericórdias sempre são renovadas em nossas vidas e a prova disso é hoje, Senhor, que tu estás conosco, nos provendo tudo aquilo que nós precisamos para nos alimentar, para nos vestirmos também e para estarmos aqui te adorando, Senhor. Somos gratos, estamos com os nossos corações aqui agradecidos
acima de tudo, por saber que tudo está no controle das suas mãos. Somos gratos, porque sabemos que nenhum fio do nosso cabelo cai sem ser sobre a sua permissão também. Somos gratos porque em meio às tribulações, em meio às controvérsias e necessidades que passamos, o Senhor está conosco. Somos gratos porque a Tua palavra diz, em tudo graças dai. Somos gratos porque a Tua palavra também diz, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Te agradecemos por todos os dízimos, as ofertas que têm sido ofertados, que estão sendo colocados, depositados, Senhor, da maneira como tem sido orientado, Senhor. E não tem faltado provisão à Tua casa, Senhor, não tem faltado provisão aos missionários, a todos aqueles que necessitam, Senhor. Sabemos que tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, nós apenas devolvemos a Ti, porque Tu mereces muito mais. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, até o versículo 13. Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, portanto, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, submissos à Tua palavra, humildes à Tua vontade, sinceros diante da necessidade de ouvir a Tua voz, nos colocamos, ó Senhor, ao Teu dispor, submissos, como disse o jovem Samuel sob a orientação do sábio ancião, seu profeta. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Essa é a nossa oração, ó Deus. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, qual é a profissão ou pecador que notoriamente você o considera como pecador? Sabemos pelo texto que foi lido do momento de contrição que nós não podemos ter essa percepção de olhar para a vida do outro, olhar para outra pessoa e achar que o outro tem tal pecado. A orientação de Cristo é: tira primeiro o argueiro ou a trave do teu olho para depois tirar o cisco, o argueiro, o cisco do olho do teu irmão. E muitas vezes nós nos sentimos muito pecadores. Outras ocasiões nós olhamos para outros e os consideramos extremamente pecadores. Há momentos na nossa vida que nós damos graças a Deus porque não temos tais e tais pecados. E a palavra de Deus diz que um publicano chegou na sinagoga e um fariseu também entrou nessa mesma sinagoga, e o fariseu orava e dizia: graças te dou, Senhor, porque não sou como estes homens pecadores. Graças te dou, Senhor, porque não sou como este publicano. Graças te dou, Senhor, porque não faço isto, isto e isto. É provável que talvez em algum momento da nossa vida tenhamos orado e dito: Senhor, graças te dou, porque eu não tenho feito isso, aquilo, outro, tal, e selecionar alguns relatos de pecados e dizer: graças te dou, Senhor, porque eu não faço isto. Jesus menciona que nessa mesma sinagoga estava um publicano que não ousava falar alto, falar orgulhosamente,
mas batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, pecador." E Jesus explica: aquele que se considerou pecador, aquele que bateu no peito, aquele que não olhou o pecado do outro, este desceu justificado. Mas aquele outro fariseu, aquele outro que era fariseu, não, porque ele se achava melhor, ele achava que o outro era mais pecador, que o outro tinha seus defeitos, tinha suas falhas. Meus queridos irmãos, olhe para esse texto. Jesus continua em Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum. Jesus pregava o Evangelho. Jesus se mostrava como o Cristo, Filho de Deus, que tem poder para tirar pecados. Jesus tem poder para tirar pecados. Olhe bem para esse texto, porque no versículo 9 diz: partindo Jesus dali, ainda em Cafarnaum, ele segue para um homem que está em uma coletoria. Ele é um cobrador de impostos, ele não é o cobrador dos cobradores, ele não é o chefe da comarca de cobrança de impostos, ele é um mero empregado e ele está ali. Jesus olha para aquele homem, chama aqui o texto de Mateus, chama-se Mateus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Meus irmãos, Mateus, ele está relatando o momento da sua conversão, o momento do seu chamado. Ele poderia ter ouvido falar dos milagres de Jesus em Cafarnaum, pode ter prestado atenção nas coisas que estavam acontecendo, pode ter ouvido os diálogos e os relatos, mas Mateus não estava no casamento em Caná da Galileia quando Cristo deu princípio aos seus milagres. Mas gradativamente ele foi prestando atenção, ele ouvia, e atento a tudo que acontecia, de forma extraordinária, Jesus chega para esse publicano, que era sinônimo de pecador, e diz: segue-me. Pedro era um homem iletrado. Ele tinha como que uma cooperativa de pescaria, de pescadores. E ele e outros colegas e irmãos, seus familiares, deixaram as redes e seguiram Jesus. Mateus agora ouve o mesmo convite que Jesus Cristo fez a Pedro: segue-me, segue-me. A semelhança de Pedro, ele também deixa tudo. Pedro ainda talvez pudesse voltar a pescar, mas este homem, ele estava saindo da coletoria, ele estava deixando a vida de publicano, de cobrador de impostos, e provavelmente ele não ia encontrar esse emprego de novo. Pedro era um homem letrado, este é um homem culto. Pedro é um homem falante, este é um homem silencioso. Pedro é um homem extrovertido, um homem de ação, esse também é um homem de ação, mas em momento nenhum, em todos os evangelhos, você não vê Mateus falando. E mais de 40 anos depois de Jesus ter já falecido e subido aos céus, é o último dos evangelhos a ser escrito. Ele é um homem muito calmo, muito sensato, não é um homem de ação imediata, mas de uma ação pensada, calculada. Marcos, jovem, e no seu espírito jovial, ele lembra de tudo aquilo que aconteceu e já relata e escreve o primeiro dos evangelhos. Não pela ordem que está classificado aqui na nossa Bíblia, mas ele já escreve o Evangelho de Marcos, lá pelo ano 40, outros dizem que foi pelo ano 60. O Evangelho de Mateus foi o último a ser escrito. Depois de Lucas, depois de Marcos, depois de João, esse homem cheio de sensatez, um homem silencioso, mas a sua voz se faz ouvir até o dia de hoje, porque ele escreveu. A importância de escrever, a importância de deixar o registro. Meus irmãos, Jesus chega para um publicano e diz: segue-me, segue-me. Esse homem o segue. Tudo há um preço. Talvez você também queira dizer: hoje eu quero seguir a Jesus.
Eu quero ser um seguidor de Cristo de forma mais contundente, mais forte. Eu quero seguir Jesus Cristo de uma forma bem real, bem participativa. Primeiro passo, como Pedro, Mateus deixou tudo. Como o cego Bartimeu que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o chama, ele deixa tudo. Como Pedro chega diante de Jesus e diz: Senhor, tudo deixamos. O que será de nós? Para seguir Jesus, é necessário deixar tudo, assim como Mateus deixou. Meus irmãos, Mateus, ele precisava ter essa disposição. Ele dá o ouvido ao Senhor Jesus. Ele não está deixando qualquer emprego. Ele está deixando um emprego muito bem pago. Ele está deixando um emprego muito valioso para aquela sociedade. Mas era um emprego muito cruel. Era um emprego que ele cobrava impostos dos seus irmãos para os opressores. Era um emprego em que ele extorquia em alguns momentos, porque o seu chefe maior dizia: você vai cobrar, você vai lá. Quando Jesus o chamou, ele deixou tudo. Ele não deixa apenas a coletoria, mas ele deixa um estilo de vida. Ele deixa uma profissão. Ele deixa um modo de viver, uma maneira de viver, como aqueles homens que chegavam até João Batista e diziam: que faremos? Queremos ser batizados. Ele dizia para os soldados: contentai-vos com o vosso soldo. Ele dizia para os soldados: não aceitem denúncia falsa. Ele dizia para o publicano: não cobrem mais do que o estipulado. Não cobre mais do que o devido, somente o que é justo. Mas também foi com Zaqueu. Jesus chamava os publicanos e os publicanos mudavam de coração. As pessoas precisam disso. As pessoas estão procurando um escape, uma justificativa. Às vezes estão dizendo: olha, eu gostaria muito de deixar esse trabalho, eu gostaria muito de deixar essa profissão, eu gostaria muito de deixar essas tarefas, mas eu queria só uma desculpa, eu queria que o meu patrão me maltratasse, eu queria ter uma justificativa para abandonar tudo. Às vezes essa justificativa não vem, mas Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E quando ele olhou para Mateus, ele viu um homem cansado de uma vida de pecado e de pecado. E ele disse: segue-me. E ele o seguiu. Diz ainda o texto: ele se levantou e o seguiu. Versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos. Zaqueu também convidou, foi chamado por Jesus, foi até em casa. Mateus, que também é chamado de Levi, também foi até em casa, e parece um jantar, e esse jantar é de despedida da velha vida, como diz William Hendricks no seu comentário em Mateus, despedida dos seus colegas publicanos, mas também de anúncio de uma nova vida. Ele está dizendo: eu estou abandonando a velha vida, eu não estou sendo despedido, eu não fui flagrado em algo errado, não é o meu chefe que está me colocando para fora, eu estou colocando um Senhor melhor na minha vida, um Senhor que cuida de mim, um Senhor que vai me amar, um Senhor que vai me curar, mas agora eu vou seguir o Senhor dos senhores, o Rei dos judeus, o Rei dos reis. E ele diz para todos aqueles publicanos, e testemunha agora da sua nova vida e do seu novo projeto: eu vou seguir Jesus. Como é, Mateus? Eu vou seguir Jesus. Tu vais para onde? Nós vamos sair de cidade em cidade. Eu vou testemunhar os milagres que o Mestre vai fazer. Eu vou ouvir a sua palavra. Nós não vamos ter lugar para dormir, nós não vamos ter travesseiros, nós não vamos ter casa, nós não vamos ter uma vida de conforto, mas eu vou estar seguindo Jesus Cristo. Mateus, tu vais fazer isso. O texto não menciona quantos se dispuseram a fazer o mesmo caminho que Mateus fez, mas Mateus fez esse mesmo caminho. Abandonou tudo
Disseram os fariseus, no versículo 11: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mateus continuava sendo uma pessoa, aos olhos dos homens religiosos, dos leitores da Torá, dos escribas, dos fariseus que usavam vestes compridas, cheias de filactérios, que decoravam os textos das Sagradas Escrituras, que escreviam e colocavam em correias nas suas testas, que enrolavam seus braços com as Sagradas Escrituras, que eram memorizadores da Palavra de Deus, que eram crentes fiéis, dedicados, mas que estavam sem a percepção do espiritual. E aí eles dizem: ele come com publicanos e pecadores. Como é que Jesus faz uma coisa dessa? O vosso mestre, o ódio é contra Jesus, mas eles falam o vosso mestre porque eles querem atingir os discípulos, eles querem desmotivar os discípulos, eles querem que os discípulos também os abandonem. Em primeiro lugar, tem um preço, o preço de que eu preciso deixar tudo. O segundo preço é que eu preciso testemunhar, às vezes dando um jantar, às vezes dando uma declaração, mostrando um novo estilo de vida, abandonando tudo e dizendo: agora eu vou ser diferente. E uma irmã pobre mesmo, sem recursos financeiros, até o dia da conversão ela aproveitava o São João para ter a maior arrecadação da sua vida. Ela vendia durante o ano bolinho com café na porta da Caixa Econômica, né? Quando os aposentados iam receber a sua aposentadoria, então era aquela fila imensa, e ela vendia bolinho, aqueles bolinhos, não sei se vocês chamam aqui paraquedas. E aí ela aceitou Jesus Cristo, porque uma irmã da igreja disse: olha, Jesus precisa entrar na sua vida, e ela creu em Jesus Cristo. Mas quando chegou o São João, ela me perguntou: pastor, eu posso vender vinho, cerveja no São João? Eu disse: minha irmã, venda Guaraná. Aí ela: tá certo, porque ela agora era crente e procurava o pastor para saber se podia ou não podia fazer isso. E ela vendeu. Bom, em resumo de história, nem todo emprego, nem todo trabalho é um trabalho muito adequado para o cristão. E a gente tem que pensar e repensar a nossa profissão. E este homem viu que a vida de publicano não poderia ser melhor do que a vida de ser discípulo de Jesus Cristo. E ele deixou. Ele tinha que ser honesto, mas ele ouviu um convite. Há certos empregos que a gente deve declinar, e a gente deve testemunhar, e a gente deve dizer: olha, eu quero ter um serviço que honre o nome do meu Senhor, que glorifique o meu Deus. E ele deixou aquele trabalho, não porque não pudesse ser publicano, não porque o ato de ser publicano fosse pecador, mas porque ele recebeu um convite melhor. Ele poderia ser um publicano honesto, ele poderia ser um homem honesto, ele poderia ser um cobrador de impostos honestos, como disse João Batista: não cobreis mais do que é devido. Mas ele se sentia pecador. E aí os homens disseram: come o teu mestre com pecadores. Jesus ouviu isso e declarou em alto e bom som, para que todos pudessem ouvir. E Mateus ouviu, Lucas registrou, João também escreveu. Disse Jesus: ide e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E no versículo 12 ele fez o grande prefácio dessa argumentação: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Meus irmãos, Jesus é o médico. Jesus é o médico deste publicano. Jesus é o médico de Pedro. Jesus é o médico para os pecadores. A doença do pecador se chama pecado, e Jesus é o médico que vai trazer solução para isso.
E quando Jesus se senta com os pecadores e come com eles, é exatamente como um médico que entra no hospital, que entra no lugar onde está o enfermo, e não para se contaminar com o enfermo, não para ficar enfermo, mas com o cuidado médico, com a sabedoria médica. Ele chega até o enfermo, aplica a medicação, faz a consulta, dá a orientação, mostra a solução, indica o caminho e sai da presença do doente, continua são. Não é assim? Esse médico é Jesus, que entra em contato com os doentes, que entra em contato com os enfermos e não se contamina. Por isso que há certas profissões, que há certos trabalhos, que há certas ocasiões, que não é lícito, que não é prudente, lícito não, que não é prudente estar sentado à mesa. É necessário estar imune, é necessário estar vacinado, é necessário estar preparado para sermos semelhantes a Jesus e chegarmos como médicos a estes que estão enfermos e pregar o Evangelho e agir com misericórdia. O que é que o doente precisa? Precisa de misericórdia. O que é que os fariseus não estavam fazendo? Misericórdia. Eles eram rápidos em condenar Mateus, eles eram rápidos em condenar aqueles que estavam trabalhando, eles eram rápidos em olhar de forma atravessada para aquelas pessoas, mas eles não tinham misericórdia. E Jesus está dizendo: vocês estão condenando, mas vocês não têm misericórdia. Que exemplo, irmãos! Jesus é o nosso médico, Jesus nos cura, e Jesus quer que sejamos misericordiosos. Com quem? Com o pecador. Quando encontrar um pecador, não jogue pedra. Lembram da história da mulher que foi arrastada? Lembram que nessa história a lei condenava a mulher? Mas não adianta. Jesus diz: aprenda o que é misericórdia. E um grande exemplo de misericórdia é dado pelo próprio Jesus. Quando o apóstolo Paulo diz: eu, o pior, e em outras versões, o maior de todos os pecadores, encontrei Jesus no caminho de Damasco. E Jesus, ao invés de condenar Paulo, ao invés de Jesus ser o juiz, Jesus foi o misericordioso. E Jesus senta com Paulo. E na Arábia, quando Paulo migra para a Arábia, Jesus ensina a Paulo. Jesus cura Paulo. Jesus trata Paulo. E é justamente isso que Mateus precisa. Simão teve seu nome mudado. Saulo se transformou em Paulo. Simão em Pedro. Levi em Mateus. E você? Qual é o seu novo nome? Porque Jesus lhe chama e diz: segue-me. Não siga Jesus distante. Siga Jesus de perto. Siga Jesus de coração, siga Jesus com amor, deixe tudo se necessário, mas também Ele não chama só pescadores, Ele chama homens eloquentes, homens inteligentes como Mateus, homens de letras, homens de números. Ele chama a todos, Ele chama homens iletrados e chama homens dos números, das contabilidades. Ele chama homens. Ele diz: segue-me, segue-me. E também o transformou em um conquistador de almas, um pregador do Evangelho. Meus irmãos, quantas almas perecem sem Cristo? Deus já lhe chamou, Deus já lhe salvou, Deus já lhe deu um novo nome. O seu nome está escrito numa pedrinha, que você vai descobrir quando chegar o último dia, quando você estiver no céu. Você vai descobrir. Mas Ele nos chama para servir, para evangelizar, para ser misericordioso. Como eu posso ser misericordioso? Olhe para aqueles que estão vivendo no pecado e não jogue pedras.
jogue Bíblias para estes homens, jogue folhetos para esses homens. Há mais de 60 anos atrás, um americano voou sobre Salgueiro. Na época, os pastores estavam lá e Salgueiro fazia parte do Presbitério Centro de Pernambuco. Hoje já não faz mais, já é outro presbitério. O trabalho cresceu, Salgueiro já tem 5 igrejas presbiterianas nos dias de hoje, em Salgueiro. Mas aquele início de jornada, o missionário americano, junto com os pastores que estavam ali presentes, sobrevoaram a cidade. Num avião, acho que era um teco-teco, que era o avião da época, e eles derramaram folhetos sobre a cidade. Derramaram folhetos, panfletos, todos convidando para o culto que haveria na igreja presbiteriana. E isso chamou a atenção, as pessoas migraram, o juiz da cidade estava presente, os políticos estavam presentes, porque aquilo realmente tinha chamado a atenção e todos estavam ali prontos para ouvir o Evangelho. Não foi muito melhor do que jogar pedras, jogar folhetos, panfletos? Meus irmãos, misericórdia quero e não holocausto. A evangelização, a pregação do Evangelho, a distribuição de folhetos, e eu espero que toda a igreja esteja lá na Praça das Lavadeiras. Eu espero que todos nós estejamos lá pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, cantando, louvando, distribuindo folhetos. Nós precisamos de misericórdia. Misericórdia quero. E o médico chega até o doente. Você sabia que você também tem um pouco de médico? E que você vai chegar aos enfermos espirituais e você vai ser usado por Deus para tratar desses enfermos. Deus quer usar você. Você quer ser usado por Deus? Siga Jesus. Pague o preço. Mude. Reflita. Faça uma festa. Diga adeus à velha vida. Diga bem-vindo à nova vida. E viva, prega o Evangelho do Senhor Jesus. Os 8 grupos étnicos e sociais aqui no Brasil menos evangelizados: os sertanejos, os quilombolas, os indígenas, os ciganos, os pobres mais pobres, os ricos mais ricos. 8 grupos, os mais necessitados. Nós precisamos evangelizar, às vezes, até o nosso vizinho. O nosso vizinho. Por isso, esse hino tão sugestivo que cantaremos depois, que precisamos anunciar as boas novas. Meus irmãos, e possa dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa-me, usa-me. Proponha no seu coração: Deus, me ajuda a pregar o Evangelho a uma pessoa, porque somente 5% dos cristãos já conseguiram levar alguém a Jesus Cristo. Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar.
correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.